Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no DBS Card Brasil e hoje vamos mostrar essa magnífica partida aí entre Launch do Res e o meu Gokuzinho Revive Verde, né, Res? Bem-vindo! Isso aí. E aí, pessoal, mais um vídeo aí pra nós, falar um pouquinho dessa partida muito legal que a gente fez nesses últimos dias. É isso aí, estamos aí dando mulligan, né, do deck. Primeira coisa, muito legal isso, inclusive do Dragon Ball, né? Você poder voltar cartas que não foram boas da primeira mão sem dar vantagens pro oponente, né? Isso aí. E... Bom, falar um pouquinho do líder? Isso aí, fala um pouco do seu líder aí, Res, que é um líder, como é que é? Ele dá o Awaken, depois volta. Bem diferente essa mecânica, né? A Launch, ela é uma líder que ela tem 5.000 de poder do lado da frente, 10.000 na parte de trás, né? Para ela dar o Awaken, ela precisa virar uma vida para cima, pra gente ver a carta que tá na vida. No momento que ela faz isso, eu posso comprar uma carta e dar Awaken, né? Quando ela tá do outro lado, ela também pode dar Unawaken, vamos dizer assim. Eu posso do mesmo jeito. Se eu virar uma vida para cima, eu posso comprar uma carta e desvirar. Só que eu só posso virar uma vez por turno. Ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. Não posso ficar indo e voltando no mesmo turno. E dos dois lados, a primeira vez que eu combo com uma carta, eu também dou um draw. Então vocês vão ver que eu compro bastante carta, né, Sandro? Com certeza, até porque as suas cartas de combo geralmente dão essa condição de compra também, né? Isso. Algumas cartas do deck que são extremamente importantes. A Launch, que tá ali na drop área, aquela Bulma que eu acabei de combar, que tava na Bell área, elas permitem que eu vire uma carta da vida para cima. E então dependo dessas cartas para dar o Awaken e voltar. É isso aí. O resto começou com uma jogada básica, né, do primeiro turno, Rez. Você colocar o Borgos para comprar uma carta, Só aí. fez o Coloquei efeito cartas da com launch. draw. Fiz o efeitinho da Launch, né? É a mesma coisa com a Bulminha que eu coloquei no segundo turno, ela também dá um draw. Depois eu ataco e combo com ela para fazer o Awaken ou o Unawaken. Passando o turno, eu tinha optado de colocar o Gokuzinho azul e verde na energia, né, no primeiro turno. Agora eu coloquei uma Shocking Death Ball. No ataque do líder, o Rez já fez todo o combo, né, aí do líder dela de novo. E comprou o quê? Duas cartas, Rez? Uma? Quando o líder ataca, compra uma carta. Quando eu combo, compro mais uma carta. Quando eu dou o Awaken ou Unawaken, compra mais uma carta. E daí, se eu combar mais uma vez do outro lado, compraria mais uma. Mas se não me engano, eu não fiz isso nesse turno. Eu só combei de um lado. Boa. Eu ativei o Kuririn e Gohan, é bem legal essa carta nova da nova coleção mesmo. Ele, basicamente, você perde uma vida, né? Você queima uma vida pra drop área. E ele invoca, de graça, um custo 2 ou 3 do seu deck. Uma carta verde e azul do seu deck. Eu optei pelo Goku, esse Goku é bem interessante, ele tem Revive, ou seja, quando ele toma KO, ele pode voltar se você descartar uma carta verde e azul da sua mão, ou verde e azul, né? Qualquer uma das duas. E ele tem um efeito bem legal, eu posso dar KO nele quando o Battle Card do oponente bate. Se eu fizer isso, eu nego o ataque. E aí ele volta e eu posso negar o ataque de novo. Não é isso, Rez? Isso aí. Uma jogada bem inteligente do Sandro, né? Já que o Kuririn e o Gohan, quando eles fazem um efeito, o Battle Card vem sem efeito até o fim do turno. Então, como o Goku é uma carta que ele vai só querer ativar o efeito no meu turno, não no dele, ele põe um batedor de 15.000, bate, e daí no meu turno ele vai ter aí o Goku para negar um ataque, daí ele pode dar o Revive e potencialmente negar um segundo ataque. Isso mesmo. Coloquei aí o Piccolo, né? E junto com o Piccolo, o Trunks. Esse Piccolo tem Alliance, né? O que é o Alliance? Quando ele ataca, declara o ataque, eu posso virar para Rest Mode qualquer número de Battle Cards meus e eu somo no poder desse Piccolo o poder desse Battle Card. Então eu não vou somar só o combo como é de praxe, né? Tem mais um efeito, quando eu ativo o Alliance, esse Piccolo me permite comprar duas cartas e meu oponente compra uma vida para mão até ele ter 3 vidas, eu posso ativar isso. Então, quando ele fica com 2 vidas, eu não posso mais ativar esse efeito. Então, esse Piccolo é bem legal. O legal de falar também do meu lado é que esse Wiro, ele é um blocker, né?
uma carta azul e verde, ele tem um efeito. Se ele é descartado da minha mão pelo Revive, que o próprio Goku dá pra eu negar o ataque, ele entra em campo. Então é mais uma defesa, né? Além do counter Goku, que eu posso negar 2 vezes o ataque, ainda tem um blocker na mesa. Gente, um blockerzinho aí, que também dá a mobilidade do Sandro redirecionar os ataques que ele não conseguiu negar com o Goku, né? Porque o Goku ele nega ataque de Battle Card de custo 5 ou menos. Então o Iro ele pode bloquear um ataque de um Battle Card com custo 6 ou mais, de um Unison, de um líder. Exatamente. Dizem que acaba que o campo do Sandro ele potencialmente é tão obstrutivo quanto o campo do deck de Bulma, né? Que tudo que ela põe em campo praticamente é blocker. O campo do Sandro também acaba agindo bem parecido. Vocês vão ver no lado Awaken, né? Quando eu despertar meu líder, que ele também tem um efeito de direcionar os ataques para os Battle Cards. Mas aí, daqui a pouco eu conto para vocês. Agora eu coloquei o Piccolo custo 3. Esse Piccolo também tem Revive. Ele é 15 mil, custo 3. E quando eu bato, o oponente descarta uma carta da mão. Isso aí. Esse Piccolo também, né? O fato de ter Revive é claro que é interessante. Mas um batedor que todo turno descarta uma da mão e que tem potencialmente a chance de não sair do campo quando você consegue finalmente se livrar dele, é interessante, é algo que se torna aí um tipo de hand control permanente. Uma coisa que a gente não falou também do líder do Sandro, que é bem legal, é que ele é um líder feito para essa mecânica de Revive. Porque pensar que quando a gente quer ativar Revive, você descarta uma carta da mão, seu líder permite que você compre uma carta quando ativa Revive, o que já não deixa você zerar sua mão. Do lado Awaken, ele compra 2 cartas, né, Sandro, quando ativa um Revive. Exatamente. Então eu quero ativar o Revive, na verdade, né? Tanto pra te atrapalhar, negando os ataques, como pra comprar cartas e encher a mão também. É isso aí. E o Sandro ainda colocou mais uma carta que não chegou ainda no campo, né? Que é o Freeze Arm Healing Pod, né, Sandro? Exatamente. Freeze Arm Healing Pod, quando uma carta volta da drop área pro campo, um Battle Card no caso, o Sandro compra mais uma carta. Então, com o efeito do líder, eu vou acabar comprando 3 cartas na hora de ativar o Revive. Isso aí. Então, ele descarta uma carta da mão para ativar o Revive e compra 3, né? E quando o líder bate, também compra uma, né, Sandro? É isso aí. Líder bateu, comprou uma. Então, potencialmente, compro 4 cartas, vai. Entre o seu turno e o meu turno. Exato. E dependendo se eu der KO num Battle Card dele no turno dele, né? Talvez aí com um Freeza Charismatic Villain ou alguma dessas cartas que conseguem defensivamente dar KO, ele consegue dar Revive no turno dele também. E aí eu vou comprar as mesmas 3 cartas, né? Se tiver com um combo perfeito dentro do campo. Isso aí. O Rez vem pra cima aí com os Piccolos dele, os Piccolos de $40. Os grandes Piccolos. É aquele mesmo efeito que ele falou, né? Ele vai dando dano, compra 2 cartas, então é bem agressiva essa carta. Isso aí. E acaba que nesse deck é uma coisa que eu conto como uma fragilidade, é que o número de cartas que eu compro, que eu dependo de comprar, né? Porque meu líder precisa que eu combe para defender ele, combe muito, combe alto. Meu deck vocês vão ver que vai enxugando rapidinho. Com certeza. Finalmente trouxe o Freeza Arm e o Healing Pod, que o Rez citou. Dei o Awaken. No Awaken eu compro uma carta e desviro uma energia, então foi ótimo, né? Usei a energia para pagar o estádio. E agora, esse lado, além do Revive comprar 2 cartas, ele também tem um efeito, né? No final do turno, quer dizer, a Kit Main, na verdade, eu posso ativar a qualquer momento para direcionar os ataques dele para uma Battle Card minha que seja azul e verde. Ou seja, ele não pode atacar meu líder, mas pode atacar outras Battle Cards também se ele quiser. E isso aí acaba fazendo com que ele tenha várias formas de negar, várias formas de blocar, e ainda me obrigar a não bater no líder, acaba facilitando ele controlar as minhas ações, né? Com certeza. Acabei optando por jogar Ultimate no meu próprio turno e não no do Rez, né? Pra atrapalhar ele na hora de bater com o líder. Porque eu estava um pouco preocupado com esse campo dele que estava começando a encher.
esses dois Piccolos que são Double Strike, 16.000. Então eu preferi colocar ela no meu turno pra tentar bater uma vez, né? Dar um dano e depois pagar uma energia pra estourar o campo dele inteiro. Supreme Kai, né? Ela acaba sendo extremamente versátil. Ela não só defensivamente, como também, como o Sandro fez, ofensivamente pode ser incrível. Até se a situação fosse inversa, se fosse eu usando contra o número de blockers e negates que ele tem, seria bem interessante também, né? Eu abriria o caminho para ir pro ataque. Seria até interessante, Rez, você explicar a mecânica do seu Trunks, né, de Revenge. Muita gente não sabe o que o Revenge faz. Bom, aquele Trunkzinho, ele é um Trunkzinho que custa 3, 5 mil, né, bem singelo. Se eu tiver em campo um Battle Card que seja dual color, verde e vermelho, ele entra de graça. Quando ele está em campo, né, ele tem Blocker e Revenge. Então, Blocker vocês já sabem, eu posso declarar o Blocker depois que meu oponente declarou o alto do ataque dele para redirecionar o ataque para o Trunks. O problema é que quando o Trunks é atacado por um Battle Card, no fim do combate o Battle Card morre. E o engraçado é que o Revenge não dá alvo, então assim, se o Battle Card tiver Barrier, morre do mesmo jeito, né? Só que uma dúvida constante, né, que surgiu foi, e o Unison? Se o Unison atacar uma carta com Revenge? Nada acontece, porque o texto de Revenge diz que o Battle Card atacando essa carta morre. Então o Unison não vai perder marcador, nada acontece. E ele dá KO mesmo, né, na Battle Card do adversário. Isso aí. Inclusive, você que está assistindo nosso vídeo até aí, tá curtindo, deixa o like aí pra gente, né? Compartilha com os amigos, sempre legal ver uma partidinha diferente, com baralhos diferentes. Então, apoia aí o canal, deixa um comentário, deixa seu like. Obrigado aí por estar com a gente. Com certeza. Like, inscreva-se, mostre pros amigos, né, pra eles começarem a jogar também. Vamos fazer essa comunidade crescer mais do que já tá, né? É isso aí. Agora o Rez usou... Só explicando um pouquinho, ele tava explicando a questão do Revive, né? Revive não, desculpa, do Revenge. Ele roubou minha Battle Card com a Ultimate dele, que deixa... Você toma o controle, né, de uma Battle Card de custo 7 ou menos. Então ele roubou meu Goku que nega os ataques. Isso daí acabou me atrapalhando bastante, porque eu não tinha outro na mão, né, pra colocar no campo. É algo que eu posso fazer no meio do combate, né? Então, às vezes é um ataque que o oponente, por exemplo, tá batendo, tá indo pro jogo, tá com Double Strike na mão, eu tô com 2 vidas, ele comba a mão inteira e o roubo Battle Card de combate acaba. Nem conclui o combate, né? Então, é uma carta bem, bem legal, essa secreta nova. E como eu falei há pouco, né, Sandro? Olha o tamanho do meu baralho, como é que tá. Como você compra muita carta, tanto no seu turno como do adversário, você tem que ter um controle do deck muito grande, né? Exatamente. E são os poucos decks que eu tenho que eu uso um número grande de cartas, perto dos 60 mesmo. Eu acabei combando com a Android 18, pra quem não lembra dela, o oponente tem que colocar uma carta embaixo do deck, no fundo do deck. Isso acabou ajudando o Rez, né, no caso, porque o deck dele tava acabando. E eu invoquei o Goku. O Goku, quando ele entra, eu posso escolher uma Battle Card do oponente e colocar na energia. Além disso, ele descarta uma carta da mão do oponente. Então eu acabei colocando o Liquor, que ele invocou lá com a Alliance, né, batendo bem forte. Eu acabei jogando ele pra energia pra me defender do ataque. Isso aí. O Liquor, ele é dual color, né? Ele é verde e vermelho. Então, de certa forma, não é uma... Não é ruim, né, eu ter ele na energia. Acaba que me atrapalha o fato de que ele era um potencial finalizador pra mim, né? Com certeza. Agora eu já estou com o combo completo, né? Tem o Goku, o campo em campo na Battle Area e um cara com Revive, né? Só que aí o Rez acaba ativando o topo. E aí... Salvador. Topo Salvador, e eu acabo optando por não descartar a carta da mão. Era uma dúvida, né, que o Sandro podia ter na hora, se ele batia primeiro com o Piccolo Gohan ou primeiro com o líder. Dentre as possibilidades, bater com o Gohan Piccolo, ele me faria descartar uma da mão. Batendo com o líder, ele compraria uma carta.
Tudo bem que ele não tinha certeza se eu tinha um topo ou não, mas com 2 energias de pé, sempre espere por um topo, né? Com certeza, né? Esse Bom, deck, o seu deck é um pouco difícil de controlar sua mão, exatamente por conta do número de draw que você dá. uhum. É um deck que dá muito draw, né? É difícil realmente jogar contra. Todo deck que enche muito a mão, que gera muito recurso, sempre potencialmente aí é difícil de você jogar contra. Com certeza. Eu acabei passando o turno com todas as manas em pé e o Rez invocou o Broly, né? O Broly, quando todas as energias do oponente estão em pé, ele olha a mão do oponente e descarta uma carta de 25 mil de poder ou menos, né? Isso. Então, acabei descartando um super combo, foi isso? Isso, descartou o Android 18. Isso. Bom, fiz 2 Arrivals, né? Junto com os Arrivals aí. Eu não lembro exatamente, foi nesse momento, mas sim, isso. Coloquei o Acrobatic Warrior, né? Que é o Gogeta que entra de graça quando eu coloco um Dual Color de custo 5. O combo dele, na verdade, é incrível junto com o Piccolo, né, Dual que a gente viu antes, porque quando ele é usado em um Alliance, então quando eu declaro Alliance e viro esse Gogeta para Rest, além dele dar 15 mil, né, que é o poder dele, pro atacante, o oponente ainda compra uma vida. Isso mesmo. O Rez atacou com o Godita, eu acabei negando o ataque e matando um dos super combos dele que entra em campo. Isso é muito bom no deck dele também, né? Ele acaba tendo 8 super combos praticamente. E aí, depois de negar o ataque, ele invocou o Zamasu. Com uma energia ele entra e quando ele ataca, eu tenho que descartar uma carta da mão. Isso aí. Acabou me fazendo também devolver mais uma pro baralho, né? Mandei mais uma Battle Card dele pra energia, com mais um Goku. E ele descartou mais uma carta da mão. E eu aproveitei o mesmo super combo para dar um Arrival com o Android 16. Isso aí. Nesse momento, se não me engano, o Rez falou que eu tinha errado alguma coisa. O Rez pode até me falar agora, não sei se ele lembra o que eu tinha errado nessa hora. Eu não me recordo porque realmente não lembro o que foi que eu comentei. Acho que foi a ordem de declarar o blocker. Acho que você poderia ter declarado o blocker contra um outro ataque, se não me engano, mas agora me fugiu, perdão. Tranquilo. Eu virei o blocker no ataque do Piccolo, né? Double Strike 16 mil. E ele morreu. Aí o Rez desceu o Gokuzinho dele, que ganha. Fica com 25 mil, né, Rez? Isso aí. E se eu tiver mais 2 cartas vermelhas em campo além dele, né? Bom de 3, ele ganha poder e fica com 25 mil até o começo do meu próximo turno. É isso aí. Eu acabei dando blocker, né, com ele. O Rez atacou e eu dei blocker novamente com o Android 16. Lembrando que eu só posso dar esse revive uma vez por turno. Isso aí. Lembrando também que o Zamasu, ele tem a característica de indestrutível, né? Então, mesmo se ele desse um blocker com Revenge, não surtiria o efeito desejado. O Aí único é o jeito momento de tirar, né? Desculpa, sim. Rez, pode falar. Não, é isso mesmo. Pode falar, o único jeito de tirar é a gente zerando o poder dele, né? Exatamente. E aí o Rez desceu a mão, né? O famoso descer a mão para acabar finalizar o jogo. O topo já tem 20 mil, então acabou ficando um pouco difícil. E minha mão estava com muito combo de 10, né? Então não tinha muito o que fazer, realmente. Um pouco mais difícil de segurar. Vocês podem perceber que eu tinha ali mais 20 mil de combo, né? Os dois Napo. Mas na verdade a minha opção de deixar eles ali foi que caso ele conseguisse aí, por conta dos combos de 10 mil dele segurar,
eu teria mais 20 mil pra bater, né? 10 e combar com mais 10. É isso aí. E acabamos a partida, né, Rez? Muito boa essa partida, muito equilibrada e disputada até o fim. Ah, é sempre legal, cara. E o deck que você montou ficou muito bacana. Eu acho que a gente até depois conseguiu mexer um pouquinho, né? Teve algumas coisas que a gente acabou mudando, que cada vez ficou mais forte. E muito, muito legal. Muito legal ver decks diferentes. Você sabe que eu adoro ver decks completamente diferentes do habitual. Com certeza. Valeu aí por hoje, Rez. Até uma Valeu, próxima. Santos. Um Valeu. abraço. Valeu, pessoal. Vamos jogar.